Olá, mais um vídeo do canal. Hoje falaremos sobre a bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa é aquela doença que causa a mijadeira, aquela vontade repentina de urinar, que tem que largar tudo, sair correndo para urinar, ou às vezes mesmo perde urina, causando incontinência urinária. Gosta desse conteúdo? Então curte aqui o vídeo, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se aqui no canal, se ainda não é inscrito. Já começamos! Então, engana-se quem acha que a bexiga é apenas que nem uma bexiga assim. Apenas uma bexiga que comporta a urina e serve para expulsá-la. Na verdade, ela tem um mecanismo totalmente complexo que uma parte você controla, que você pode expulsar a urina, e outra parte é totalmente autônoma. Ou seja, você não tem nenhum controle sobre isso. É uma parte de inervação, a parte nervosa dela, que você não tem controle. Então, o que é a bexiga hiperativa? A bexiga hiperativa é quando a bexiga está lá quieta, parada, e de repente entra uma contração que não é voluntária, que você não pretende e que você nem espera, inclusive. E aquela contração dá um desejo súbito de urinar. Eventualmente, essa contração pode ser tão forte que pode causar incontinência, ou mesmo muito incômodo, causando muita vontade de urinar várias vezes. Quando falamos em bexiga hiperativa, falamos também em bexiga hiperreflexa ou contrações não inibidas da bexiga, ou seja, tudo que causa contrações na bexiga que não são desejadas e que acabam levando a um efeito urinário indesejável. Esse comportamento da bexiga, a bexiga hiperativa, é muito mais comum do que a gente pensa. Estima-se que 16% da população tem esse problema, em algum grau, num menor grau, ou num grau que cause maior incômodo. Requer tratamento quando passa a causar problemas de qualidade de vida, ou seja, começa a incomodar nas atividades diárias, aquela mijadeira, aquela vontade de urinar que não se aguenta, atrapalhando mesmo o trabalho ou mesmo as atividades sociais. Então, requer tratamento e começa então a ser tratada. Lembrando que a bexiga hiperativa acomete mulheres, mas também acomete homens e crianças também. Muita criança já levou palmada por urinar na cama ou de ter que correr para o banheiro para urinar e não aguentar por ter bexiga hiperativa. Não confundir em crianças a enurese noturna, que é uma outra condição que deve ser diferenciada da bexiga hiperreflexa ou bexiga hiperativa. Se acredita também, se espera que 1/3 dos homens com hiperplasia benigna de próstata acabam desenvolvendo bexiga hiperreflexa ou bexiga hiperativa, ou seja, por causar um descontrole neural na bexiga por fato de estarem obstruídos pela próstata, também necessitando de medicamentos nesse sentido. E de onde vem esse comportamento errado da bexiga, esse comportamento de contrações que a gente não espera, que acabam dando vontade de urinar? Na maior parte das vezes a gente não sabe, ela é idiopática. Acontece um descontrole neurológico da pessoa no controle da bexiga, causando essas contrações e esse incômodo. Algumas doenças podem levar mais a isso. Por exemplo, a diabetes, causando alterações neurológicas na bexiga, doenças neurológicas mesmo, como o AVC, o derrame cerebral, que pode cursar com arreflexia da bexiga, ou seja, a bexiga fica mole e não contrai, ou mesmo a hiperreflexia, quando ela contrai demais, muitas vezes causando esse tipo de situação, a própria bexiga hiperativa. Doenças como Parkinson também são muito comuns de causarem esse tipo de alteração. O diagnóstico da bexiga hiperativa normalmente é clínico. A própria história da paciente, do paciente, os relatos dele com relação à forma como ele urina, já podem concluir como sendo esse o tipo de problema. Um diário miccional, que é um relato bem simples, uma anotação simples, das vezes que o paciente urina e da quantidade que ele urina durante o dia, formando assim o diário miccional, também pode ajudar bastante nessa conclusão. Quando há alguma dúvida ainda ou confusão com a própria incontinência urinária clássica ou esfincteriana de esforço, aquela que a pessoa faz força e perde urina e assim não consegue segurar a urina por uma deficiência da musculatura e do controle urinário, que é outro problema, uma outra situação, que denota um outro tipo de tratamento, aí sim, então, podemos fazer uma urodinâmica. A urodinâmica é um exame um pouco mais invasivo, um pouco mais chato de fazer,
em que se passam pequenas sondinhas no canal da urina, e às vezes uma sondinha pelo intestino também para controle, e o computador monitora a pessoa urinando e no enchimento urinário o comportamento da bexiga, assim podendo-se chegar à conclusão desse diagnóstico com mais certeza. E como eu faço o tratamento da bexiga hiperativa? Nos casos mais leves, o tratamento comportamental, ou seja, afastar aquelas condições que podem irritar mais a bexiga, como alguns alimentos, como o café, por exemplo, e uma forma de alimentação que contribua melhor com isso pode ajudar bastante. A fisioterapia de fortalecimento do assoalho pélvico também pode ajudar nos casos leves. Nos casos um pouco mais, que afetam um pouco mais a qualidade de vida, um pouco mais avançados, se inicia então a medicação. A medicação clássica são os antimuscarínicos, principalmente a oxibutinina, a tolterodina, a solifenacina, que são remédios que acalmam a bexiga, ou seja, acalmam as contrações não inibidas na bexiga, aquelas contrações que entram na bexiga, assim causando alívio desses sintomas. O efeito colateral clássico desses medicamentos é a boca seca. Eles causam muita secura na boca, podem causar um pouco de intestino preso também e um pouco de secura nos olhos também, mas principalmente a boca seca. Também pacientes com glaucoma e alguns tipos de glaucoma apenas, e não todos os pacientes com glaucoma, podem não poder usar esse tipo de remédio. Então, aqueles pacientes que têm glaucoma devem ser avaliados, então, se podem usar esse tipo de medicação também. Outro tratamento possível é o botox na bexiga. Isso mesmo, botox mesmo na bexiga. Se faz aplicações de botox assim acalmando a bexiga também. O problema é que ele tem que ser reaplicado e feito de forma cirúrgica, mesmo que ambulatorial, mais simples, mas é feito cirurgicamente e tem que ser reaplicado a cada 6 meses, mais ou menos, para poder causar esse efeito, porque o efeito do botox ele passa depois desse período. Então tem que ser feitas reaplicações. Existe também cirurgia definitiva para os casos mais graves. A risotomia da bexiga, que é tirar os nervos, cortar os nervos da bexiga. Isso tem um problema que acaba levando a uma bexiga hiporreflexa, ou seja, uma bexiga muito pouco funcionante, e acaba precisando de outros tratamentos depois. E existe também um marcapasso neural da bexiga, ou seja, um aparelho que se coloca que faz com que as contrações sejam organizadas da bexiga. Assim, também tomando conta dessa e causando o alívio desses sintomas. Mas esses tratamentos se reservam para os casos mais graves. Se você gostou e quer receber mais informações sobre urologia e andrologia nesse canal, curta aqui esse vídeo, principalmente se inscreva aqui no canal, para que assim possa receber nossos outros vídeos e assim também contribuindo para que outras pessoas recebam esse conteúdo através do YouTube, e compartilhe com amigos e familiares. Nos vemos no próximo vídeo.